E o legal disso é que a partir do momento que a gente aprende mecânicas mais eficientes, no outro dia eu desço para todos os franqueados. Ao invés de um franqueado estudar e entender sobre o canal e colocar só no restaurante dele e o vizinho não ter esse conhecimento. Que às vezes tem muito franqueado que tem mais habilidade na parte digital, tem franqueado que não. Então, como a gente centralizou esse cardápio e bloqueou, falei, esse é o nosso cardápio da marca, eu consigo passar esse conhecimento de forma instantânea para o franqueado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos mais um episódio dos Agilistas, o podcast que é o seu radar de inovação, tecnologia e negócios. Eu sou o Samuel e hoje eu converso com o Rodrigo Munareto, que é diretor de marketing da Subway, sobre a virada de jogo que a marca deu. Depois de anunciar um processo de recuperação judicial em 2024, a marca desenvolveu diversas estratégias de marketing para se reposicionar no mercado e no meio de 2025 já apresentava um crescimento de 30% nas vendas. E, além disso, quando a gente olha lá as marcas que conquistaram o Brasil, essa pesquisa, a Subway é citada como uma das marcas mais amadas pelos brasileiros no setor de fast food. Assim, todo mundo ama Subway, né? Subway é sempre uma salvação para todo mundo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Samuel. E aí, para a gente começar a discussão de hoje, no meio dessa crise, a Subway passou por uma mudança de gestão também, né? Ela que era operada pela Soulfrock, passou a integrar a Zamp, que também opera Burger King, Starbucks, Popeyes. E aí eu queria te perguntar um pouco sobre essa mudança, assim, qual que foi a visão que a Zamp trouxe para dentro da Subway? Legal. Obrigado, Samuel. Conta um pouquinho da história, né, para todo mundo entender como foi essa jornada. Mais ou menos em maio de 2022, a Soulfrock adquiriu, né, a master franquia da marca aqui no Brasil e, obviamente, passou a gerir a marca no território. E aí teve, né, como você comentou, a questão da recuperação judicial em 2024, né, isso aconteceu, em 2023, no finalzinho de 23, mas 24 de fato é que se estendeu um pouco aí da recuperação, né? E aí a própria marca retornou para o Brasil, né? E retomou o negócio e começou a liderar o negócio diretamente. Inclusive, eu fui um dos únicos colaboradores aqui que continuou na marca em 24, até a recuperação. Depois teve contratação de mais pessoas aqui pela Subway Corp, como a gente chama, né, que é a marca nos Estados Unidos. E nesse período, né, teve um trabalho intenso para recuperar a marca, recuperar a confiança dos franqueados, que foi bem abalado ali naquele período. E em 16 de outubro, eu migro, né, para a Zamp junto com a marca. E hoje estamos lá junto com outras marcas, como Burger King, Starbucks também, que veio da Soulfrock, hoje integra o grupo. Exato. E Popeyes. E aí, assim, pensando no marketing, né, na sua área lá, quais foram as primeiras decisões e talvez umas decisões mais críticas que vocês tiveram que tomar justamente para tirar um pouco dessa percepção meio negativa que vem com o processo de recuperação e dar o início mesmo dessa mudança de jogo, né? Legal, perfeito. Mano, nos primeiros meses foi bem difícil. Eu brinco que foi um MBA intenso em finanças, né, porque a recuperação judicial envolve muito fluxo de caixa, gestão, né, a parte judicial em si. Então, os primeiros meses de 2024 foi bem complexos, né, até a gente retomar a gestão completa aqui no Brasil, mas a gente tomou algumas atitudes, algumas decisões bem importantes para, de novo, retornar a confiança tanto do franqueado quanto do consumidor, né? Porque as pessoas entendem recuperação judicial como a marca está falindo, né? O que a gente escutava muito na época. E, na verdade, recuperação judicial é realmente um tempo que você tem para provar que a marca consegue se recuperar financeiramente e voltar... Que não está falindo. Que não está falindo, exato. E voltar ao estado natural dela. Então, um dos primeiros passos que foi bem grande, assim, no meu ponto de vista, foi que em 2024 a gente foi patrocinador do time brasileiro olímpico. Então a gente participou das Olimpíadas, né? A gente teve uma parceria, inclusive até hoje, com a Casa TV. Então foi quando a gente voltou muito forte. Isso foi em meados entre junho e julho. Então a gente teve essa questão de investimento e a própria corporação, né? A marca Subway colocou dinheiro, né, para a gente revitalizar a marca. E aí foi o primeiro passo para trazer essa confiança, né? A gente usou um grande evento para mostrar o tamanho da Subway. Hoje as pessoas pensam que a Subway talvez seja uma operação pequena, mas a gente está falando de mais de 1.500 restaurantes em 500 municípios. Então é uma operação, eu brinco, bem democrática, né? A gente está em territórios hoje que outras marcas não estão. E a gente usou esse evento justamente para mostrar a grandeza da marca. E foi o primeiro pontapé no novo posicionamento que a marca tomou a decisão de fazer, né? Então, acho que isso foi o primeiro passo para começar a ter a confiança do consumidor, mostrar que a marca não faliu, ela estava bem viva, inclusive,
né? E dali depois a gente teve outros investimentos para recuperação de imagem e aí a parte comercial também da marca. E é legal que, assim, Olimpíadas é um evento muito grande, né? Então isso acho que demonstra muito o poder de vocês nesse processo de recuperação, o que é importante, como você disse, e também que combina um pouco com a marca, né? Assim, já tem as cores ali, mais ou menos, do negócio, e essa questão do fast food combina um pouco com esse rolê de esporte, né? Digamos assim. E aí, um ponto que você trouxe, que eu achei interessante, é sobre franquia, porque são muitas lojas em todo o Brasil, você citou aí 1.500, né? Mais de 1.500 lojas. E eu acho que no processo de recuperação judicial, esse é um público que provavelmente vocês tiveram que ter uma estratégia um pouco mais cuidadosa, porque você gera uma desconfiança mesmo, assim, né? Do que vai acontecer com a marca, eu tenho uma franquia aqui, e aí o que vai ser de mim no futuro. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais como que foi o relacionamento com o franqueado e quais foram as estratégias de marketing com o franqueado. Legal. Eu acho que até um ponto, assim, a marca hoje ela tem essa envergadura, né, essa grandeza no Brasil por conta dos franqueados. Sim. Você tem Subway em qualquer... Exatamente. A gente é uma das maiores marcas dentro do fast food que é 100% franquia. Então vocês não têm loja própria? Não, assim. A gente teve no Grupo Soft Rock em torno de 5 a 6 unidades próprias, mas depois também com o processo de recuperação viraram franquias, né? Então é uma marca 100% franqueada. Para você ter uma dimensão, eu tenho hoje mais de 700 franqueados na rede, então é bem grande, e a maioria com uma única loja. Nossa, são donos de uma única loja. Então, foi um processo complicado e para você, né, reverter essa imagem, falar, olha, foi um momento difícil, passou, mas a marca continua forte. A gente teve algumas frentes. Primeiro, a gente começou a acompanhar de perto os franqueados, então fazendo visita aos franqueados de forma regional. Então, a gente marcava reuniões regionais com os franqueados para falar um pouco do processo. Até porque muitas dúvidas da recuperação judicial era muito parecido até com o consumidor, a marca vai falir, né, acabou meu negócio, e agora o que eu faço? Muitos dos franqueados utilizam a renda dessas franquias para sustentar a própria família. Então a gente tem um peso bem forte aqui no sentido de a gente tem que manter esse negócio vivo e forte. Então a gente fez essas visitas. Tem um impacto social. Tem um impacto social. Né? A gente hoje tem empreendedores que realmente dependem dessa renda e tinha muito no nosso escopo de não deixar essas lojas fecharem por conta de um processo de recuperação que aconteceu infelizmente. Então a gente fez essas reuniões com os franqueados, falou um pouco do plano, a gente estava um pouco cerceado em relação ao investimento de marketing. A gente trouxe quais seriam os investimentos, como Olimpíadas, as próximas ações, voltando para mídias, acordos. Então isso acalmou um pouco o processo, né, da recuperação judicial junto com os franqueados. A gente mostrou um pouco o longo prazo também, falando assim, olha, o curto não foi legal, mas o médio e o longo prazo vão ter coisas bacanas. E esse processo foi muito numa questão de uma discussão aberta com os franqueados. Então a gente fazia, né, as ações, colocava as ações no mercado e também mostrava os resultados. Então esse processo mais próximo com o franqueado começou a gerar uma segurança neles, né? Então foi um período, né? A Subway teve um processo aí longo de fechamento de lojas nos últimos 10 anos e por coincidência esse foi o período com menor fechamento, porque é um sistema muito grande, tem aberturas e fechamentos o ano inteiro. Mas se eu voltar ao histórico, foi o menor período, onde poderia ser o maior. Então a gente conseguiu fazer essa contingência. As pessoas podiam fugir justamente pela incerteza. Né? E com uma loja, falou, melhor encerrar aqui até para não me comprometer com a minha renda. Mas foi ao contrário. Né? A gente conseguiu manter essas operações vivas, muito pela questão da proximidade. E, obviamente, com o planejamento, a gente sempre foi muito transparente, mostrando, olha, a gente vai para essa direção, a gente acredita na marca, e essas ações aqui, com base em diagnósticos que a gente fez, e por mais que a gente estava com um time super reduzido, a gente acredita que vai recuperar o negócio como vem recuperando. A transparência ajuda muito nesses momentos de incerteza, né? Exato. Porque dá clareza para a pessoa de que, por mais que é um momento difícil, você tem noção do que vai acontecer, existe um plano, existe uma estratégia para garantir a renda deles no fim das contas, né? Exato. E a gente sempre se preocupa em todas as decisões que a gente toma aqui na marca de ter pesquisa, de ter embasamento, né? E às vezes eu escuto de colegas de franquias falar assim, isso é muito complexo, né? Essa pesquisa é muito complexa para passar por franqueado para ele entender. Simplifica. Você tem que passar. De uma linguagem mais simples, obviamente você não vai usar termos em inglês, termos técnicos de pesquisa, mas você tem que passar. Você falou assim, essa decisão foi tomada por conta desse diagnóstico, dessa avaliação e que faz sentido para nós. E deixar claro, acho que principalmente franqueado, quando o franqueado busca uma franquia, primeiro ele busca
algo que seja diferente das outras franquias. E que esse algo seja construído. Então foi exatamente o que a gente fez. Hoje o Subway, ele tem esse tom de saudabilidade, né? Os consumidores olham a gente como fast food, mas como um olhar diferente. Fala, olha, ele é mais saudável, frescor, né? Tem os ingredientes mais frescos. Então é um tom que a gente precisa construir, né? Então a gente deixou bem claro para os franqueados sempre esse caminho. Obviamente, tem decisões que você vai acertar, vai errar. O importante igual é acertar negócio. mais do que errar, né? E se errar pequeno, errar rápido e aprender. Mas acho que a transparência no sistema de franquia é super importante. E é legal porque, assim, o franqueado, ele é um cliente seu também, Exato. né? Não é só o cliente final. Se você não tem loja própria, você depende do franqueado para sobreviver, no fim das contas. Então, você tem que criar um material que o franqueado possa usar e possa entender, igual você disse, da pesquisa, né? Exatamente. E o fundo de marketing, que é onde a gente gera as ações de comunicação, vem da contribuição das franquias. Então, a gente tem uma responsabilidade também de fazer uma boa gestão desse fundo. Seja comprar bem, que faça sentido e que, de fato, mova o ponteiro ali na ponta. O sistema de franquia, Samuel, é interessante porque não estou dizendo que franquias é um pouco diferente de lojas próprias, não da marca, mas a gente tem uma responsabilidade de todas as ações. Assim, você tem campanhas que são legais, que faz buzz, né, que mexe com o mercado, mas no fim das contas eu preciso mexer o ponteiro ali. E não só no curto prazo, eu preciso mexer no curto prazo, mas que seja consistente. Sim. E aí, esse relacionamento com o franqueado, ele continua do mesmo jeito? Vocês ajudam eles a criar um plano de negócio, a fazer a gestão da franquia? A relação vem melhorando, né? Obviamente, na recuperação judicial estava bem prejudicada, gerou muitas desconfianças, até por conta de como que ia ser gerido o negócio, enfim. Eu acho que foi um período, até a gente entendeu, né, do lado do franqueado essa desconfiança, mas a gente vem construindo. E a relação com o franqueado é basicamente assim, como você constrói uma boa relação, dando resultado, então o franqueado de fato ganhando dinheiro na ponta, né, com a rentabilidade do negócio, e você ter o time próximo, né? Então a gente vem estruturando o time, a gente não terminou ainda, a gente vem construindo o time. A gente tem um time hoje de operações, né, que foca mais na questão do operacional da loja, em torno de 15 pessoas. A gente chegou a ter mais no passado, mas a gente está construindo esse time de volta. E eu também tenho um time de trade marketing que visita os franqueados, que faz consultoria com os franqueados no ponto de vista comercial, né, de comunicação, promoção, precificação e até exposição de material em loja. Então, esse time ainda é pequeno, mas também a gente está construindo para realmente ter uma base e o franqueado se sentir confortável. Por que dessa campanha? Por que eu tenho que ativar? Qual que é o objetivo? Por mais que a gente tenha reuniões com todos, é importante ter essa comunicação mais próxima com o time. Principalmente nesses momentos mais, né? É importante estar ali presente. Exato, exatamente. E aí, saindo um pouco talvez da franquia, outro fator que foi bem interessante nesse processo foi o delivery. De vocês que cresceu bastante, né? Cresceu, pelo que eu tenho aqui, cresceu 44% e hoje representa 25% do faturamento da Subway. E que é um número alto e bem considerável, bem expressivo, né? Aí eu queria te perguntar, assim, se existe algum movimento de competição, não sei se posso dizer as palavras, entre a franquia e o delivery. E se vocês buscaram fortalecer o delivery ou se isso foi um movimento mesmo de mercado, né? O delivery, Samuel, tem uma história bem interessante dentro da marca. Antigamente, cada franqueado na marca tinha seu próprio cardápio e, assim, bem diferente um do outro. Obviamente, algumas regiões tinham um alinhamento, mas imagina que eu tinha 700 franqueados, cada um operando o seu cardápio de forma independente da forma... Como assim o próprio cardápio? Os sanduíches não são padronizados? São mesmos, mas as ofertas diferentes. Beleza, entendi. Tinha alguns franqueados que não tinham todos os sabores no cardápio. A gestão, então assim, não tinha uma padronização. E por que eu falo que é uma história interessante, né? E quando eu converso com colegas do meio, né, eles falam, tem muita discussão qual que é a eficiência do cardápio, um cardápio curto, um cardápio longo, com muitas promoções, menos promoções, né? Para chegar no fim das contas e acabar vendendo mais. E o Subway tem um case, inclusive é um case dentro do próprio iFood, que hoje é o nosso maior agregador, que a gente tomou a decisão no período da RJ, então imagina naquela confusão, né, de entendimento do que ia acontecer com a marca, a gente padronizou o cardápio da rede inteira com um único cardápio. Isso é importante. E aí eu tinha uma tabela, né? Eu tenho até hoje tabelas de preços diferentes, por questão de regiões, estratégia de canal digital. Mas imagina que meu cardápio era único para todas as operações. E aí era um cardápio... Isso só pro delivery ou pro... Só pro delivery. Só pro delivery. E era um cardápio único e com poucas categorias. Então, ao invés de o cliente rolar
tela a tela. Isso é tão bom. A gente categorizou em subs de 15, footlong, que é o nosso sub de 30 centímetros, saladas, e dentro dessa categoria ele abria os sabores. Então o franqueado que tinha aquela percepção de ter todos os sanduíches abertos em questão de sabor, que era a melhor eficiência, a gente provou que não era, que é um cardápio mais simples. E nossa conversão de funil saiu, assim, dobrou do dia para a noite. E aí isso deu coragem de a gente colocar investimento nesse canal, de aportar ações junto com o iFood. E a gente, no fim das contas, se eu comparar 25 e 24, a gente mais que dobrou o nosso faturamento. Inclusive, agora em dezembro, a gente bateu o recorde do iFood. A gente era a quinta, quarta maior marca para o iFood, mesmo com essa desorganização. Hoje a gente é a terceira maior, tá? Atrás aí de grandes marcas do setor e faturando aí mais de 1 milhão de pedidos por mês. Só no delivery, que é exatamente esse dado que você tem. E foi muito pela gestão do cardápio, né? Às vezes as pessoas imaginam, foi muito investimento, muito impulsionado. Não, foi simplesmente parou, a gente sentou com o iFood, né? O iFood ajudou bastante a gente a entender quais as alavancas, o que funciona, a gente pegou muito benchmark de outros cardápios e a gente aplicou para Subway. Mas foi um momento que a gente estava no meio do processo de recuperação judicial, tentando organizar, e foi um momento difícil, que eu escutei de franqueados, falou, você vai acabar com o meu negócio, eu opero delivery há anos, eu sei operar, isso aqui vai acabar com a minha venda. E depois que a gente implementou e foi conversar com esses franqueados, falou, foi a melhor coisa que aconteceu. É porque você melhora a experiência do consumidor lá na ponta, né? Porque assim, eu sou muito usuário aí de delivery. É muito ruim quando você tem aquele cardápio gigante, opção, porque você fica assim, cara, eu não sei nem o que eu escolho aqui. E aí, com menos opção, você facilita a escolha ali e eu geralmente consigo comprar mais quando eu tenho poucas opções, porque me gera menos dúvida, né? Exato. E para você só ter uma ideia de números, lá atrás, a cada 100 usuários que acessavam o nosso cardápio, 8 compravam. Então, tinha uma taxa de conversão de funil de 8%, que era baixo. É baixo, né? Hoje, a gente tem de cada 100, mais ou menos 20 compram. Nossa, Então, é uma taxa de 20% de conversão, que dentro do delivery é uma taxa bem alta. É interessante esse dado, bem legal. Mas então, não existe, por parte do franqueado hoje, um sentimento talvez de ameaça em relação ao delivery? Não, no passado sim, pela essa mudança, né? E foi uma mudança que... Porque isso geralmente é um sentimento meio normal, né? Igual você trouxe no início. Normal. O franqueado tem muito sentimento de dono, que é o correto, né? Falar, esse é meu negócio. E imagina que ele estava há anos operando daquela forma, de repente vem, né? A gente fala assim, a gente vai mudar tudo, vai ser esse cardápio para todo mundo. Aí tem aquela sensação, mas na minha região não funciona, na minha vai funcionar. Então tem aquelas discussões normais, né? De um sistema de franquia grande, mas a gente estava muito embasado, né? Tanto do lado do iFood com dados, a gente com benchmark de outras marcas, que funcionavam ou não funcionavam. A gente fez, obviamente, um piloto rápido, mas foi bem rápido, porque acho que ele pilotou esse cardápio, o cardápio explodiu. Até os restaurantes passaram de 20% de conversão, tinha restaurante fazendo 25% a 28%. E aí a gente tomou a decisão de descer para os mais de 1.500 restaurantes em questão de um mês. Então é meio que o delivery é uma operação um pouco dividida, né? Um pouco de vocês, um pouco do franqueado, digamos assim. Exato. A gente aporta toda a inteligência comercial em cima do cardápio e o franqueado do lado dele, ele tem as ferramentas que os agregadores oferecem, né? Oferecer uma taxa grátis, um cupom, participar de algumas ativações, né, extras, mas aí ele fica também focado na operação. Então a gente orienta muito o franqueado no sentido operacional, de entregar o mais rápido possível, dentro do padrão, né, dentro da qualidade da marca. E do nosso lado aqui, a gente junto com os agregadores discute qual que é a melhor eficiência, a melhor posição, categorização, qual que é o melhor formato de cardápio. É como se a marca tivesse mais o lado da estratégia e a franquia mais o lado da operação disso, de alguma forma, né? E o legal disso é que a partir do momento que a gente aprende mecânicas mais eficientes, no outro dia eu desço para todos os franqueados. Ao invés de um franqueado estudar e entender sobre o canal e colocar só no restaurante dele e o vizinho não ter esse conhecimento. Que às vezes tem muito franqueado que tem mais habilidade na parte digital, tem franqueado que não. Então, como a gente centralizou esse cardápio e bloqueou, falei, esse é o nosso cardápio da marca, eu consigo passar esse conhecimento de forma instantânea para o franqueado e gera vendas. E se acaba um pouco, assim, só um pouco a competição entre os franqueados de alguma forma, né? Porque se está todo mundo com o mesmo carro, claro que ele ainda tem, tipo, ele pode oferecer um desconto, ele pode melhorar o frete, esse tipo de coisa,
mas você dá um pouco mais de igualdade na competição, digamos assim. Né? Eu garanto que ele tenha uma operação muito boa em termos de vendas. E aí ele pode incentivar mais conforme a necessidade do negócio. Então quer dizer assim, ele continua ainda tendo ali o pulso do cardápio, mas eu como franqueadora, eu consigo mostrar para ele qual que é o melhor caminho. Sim. E dali ele pode construir algo a mais. Isso pro franqueado é um ganho gigante, né? Exato. De ter a marca ajudando ele a fazer a gestão do negócio dele ali. Exatamente. Ainda mais, igual você falou, assim, o meio digital, ele, para algumas pessoas, ele já é quase que faz parte, para outras nem tanto. E a gestão digital, ela às vezes não é tão simples igual pode parecer. E muda da noite pro dia. Imagina ainda mais nesse setor de fast food, que assim, tem muita marca, tem muitas opções. Exato. Então, assim, tendo a marca ajudando nessa gestão, acho que faz uma diferença gigantesca. Exatamente. Né? E aí, uma outra estratégia que foi bem interessante que vocês adotaram durante esse processo de recuperação foi a linha Séries, que ela aumenta o ticket médio e tem algumas promoções também que geram um pouco mais de volume, né? E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre o que é essa linha Séries e como que aumenta o ticket médio. Mas eu acho que como no papel aí de diretor de marketing e junto com a equipe de marketing, vocês têm que construir um equilíbrio entre o que gera o valor para a marca, que é importante, né? Ainda mais nesse processo de recuperação, o valor da marca é muito importante, mas também estratégias que vão garantir a rentabilidade ali, tanto para a marca quanto para o franqueado, no fim das contas. E aí, como que faz isso aí, né? Legal, vamos lá. Eu acho que assim, o Subway está bem posicionado hoje numa tendência que é global dentro do mercado, que é a personalização. A gente está saindo do movimento da padronização para a personalização. Então, o que o Subway já faz aí desde a década de 50, né, como começou nos Estados Unidos. Nossa, a década de 50. Exato. É uma operação bem antiga. E no Brasil começou em 94. Então a gente tem bons anos de operação no Brasil. Então a gente está bem encaixado, vamos dizer, estrategicamente na tendência, que é, né, a customização, a super customização. Ainda mais agora é época de hiper personalização. Exatamente. Então a natureza do negócio já permite. Sim. Obviamente agora a gente está implantando tecnologia para facilitar isso. Por outro lado, tem aquele consumidor que às vezes é novo na marca, ou está até no aeroporto, está com pressa, ou quer ter algum motivo para comprar já uma receita já preparada, que a gente chama de receita exclusiva. Então o Séries nasceu disso. Qual que era a ideia do Séries, né? Hoje, como que eu formo o meu custo? Você vai hoje no nosso restaurante, você pode pedir todos os ingredientes, né? Dentro de tem salada. Gente que exagera. Exato. Põe todos os molhos, diferente das outras redes, que é um molho, né? Um tomate, uma alface. Lá você pode colocar tudo. Então, nosso custo relativamente é maior das outras marcas. Sim. Isso é até difícil comentar com o consumidor. Porque e o preço não muda, né? No fim das contas, o preço final. Exato. Ali, Você pode colocar todas as saladas e todos os molhos. Do ponto de vista consumidor, a gente ainda educa ele porque ele compara nosso sanduíche a um sanduíche da concorrência que é extremamente limitado. Sim. Ele fala, mas ali é um pouco mais barato do que o seu. Mas ali ele pode colocar os 8 molhos ou os 9 molhos que a gente tem hoje na pista. Então, hoje a gente já está encaixado muito nessa personalização e a gente vai aproveitar isso. O Séries nasceu de um sentido de a gente trazer paladares diferentes, e eu vou te explicar como, né, a gente fez isso. Ai, tá me dando fome. Dá fome mesmo. E trazer motivos, né? Depois eu vou até comentar um pouco o que é o motivo, né? O propósito atrás da plataforma Séries. Então a gente montou, por exemplo, um teriyaki com pepperoni, que é uma combinação que dificilmente o consumidor vai fazer, que hoje, inclusive, é um dos produtos ali da plataforma que é o mais vendido, que ele traz a picância do pepperoni com o sabor do teriyaki, né? Um sabor mais oriental. Então, essa combinação dificilmente o consumidor vai fazer na pista, e a gente limitou, né, a parte de vegetais, mas em contrapartida dobrou o queijo. Então, no fim das contas, o que a gente fez com Séries? A gente conseguiu fazer um controle de custo, né, porque eu consegui já determinar os ingredientes, assim como as outras redes fazem, mas ofereço mais indulgência. Dobro de queijo, uma combinação com pepperoni e teriyaki, sem aumentar muito o preço, que se ele for na pista e pedir tudo separado, vai ser muito mais caro. Então, de certa forma, ele tem um desconto nessa plataforma. Então, é um produto muito mais indulgente, com sabores diferentes, que ele pode ali degustar na nossa marca. Vocês tiveram alguma ajuda, tipo, de alguém de cozinha? Sim, eu tenho uma equipe de desenvolvimento de produto, a gente faz pesquisas com consumidores, a gente desenvolve as receitas. Agora, a gente está colocando o totem de autoatendimento na rede, eu consigo ver com a proteína quais são as maiores frequências de combinações de saladas e molhos, isso me ajuda também com a isso é bem legal, um trabalho de dados ali. Exatamente. Interessante. Exatamente. Então, a gente pegou também, os Estados Unidos quando lançou Séries, lançou já com 18 receitas, então teve coisas que funcionou, tem
tem coisas que não funcionaram. E a gente pegou como referência. Então a gente foi montando esse cardápio. Então hoje eu tenho uma linha de frango, uma linha de carne bovina e uma linha que a gente tem de pernil. Que é a parte de porco, né? Do corte de porco. Então a gente tem essas três linhas, né? E tá indo super bem, né? Então, se você tá no aeroporto, você tá com pressa, você não quer falar, quero alface, tomate, cebola, falou, quero o número. Inclusive, eles têm números. Falou, quero o número 2. Na hora que ele falar isso pro artista, que é a pessoa que atende, chama de artista de sanduíche, ele já prepara, ele vai direto pro caixa. Ele não precisa A operação disso é muito mais eficiente, fácil. assim. Exatamente, Digamos, né? Eu acelero muito mais Você não precisa ficar lá esperando a pessoa, porque a gente vai lá decidir, eu quero isso. Exato. E aí a gente saiu dessa natureza, né, de você facilitar a operação, entregar algo mais indulgente para o consumidor por um preço mais acessível do que ele faria na pista produto a produto. E agora a gente está migrando essa plataforma para um propósito maior. Até um spoiler aqui, eu não posso entrar em muito detalhe porque é uma campanha que vai pro ar. A gente grava um outro depois que for pro ar. Mas a gente vai lançar agora uma linha com alto teor de proteína. Então a gente está justificando a receita exclusiva muito numa visão nutricional. Mais fit ali, né? Pra galera. Exatamente. E é bastante proteína. Tô querendo. Então, a gente está trazendo um propósito agora para a plataforma. A gente acabou de receber as pesquisas do consumidor, foi super bem aceita, tem muito fit com a marca, destaca a marca das outras marcas aqui no mercado de fast food, né? Porque fortalece essa ideia de um pouco mais saudável, né? Um fast food mais saudável. Exato. E eu deixo um spoiler aqui legal, que o sanduíche de 15 centímetros vai ter menos de 500 calorias nessa composição. Tá me deixando com mais? Então, assim, a ideia de vocês é não só continuar com essa estratégia de ter essa linha séries, mas também de criar outras formas dentro dessa linha, né? Dá um propósito para a linha, né? A linha nasceu de trazer indulgência, mas a gente acredita que se a gente tiver propósito também, como, né, você tem uma linha aí com baixa caloria e mais teor de proteína, você também começa a educar até o consumidor, como, né, ele pode comer de forma saudável, recorrente na marca. Inclusive, um dos feedbacks aqui da pesquisa foi que, principalmente os consumidores de Subway, né, que a gente separa entre consumidor e não consumidor, eles apontaram que vão consumir mais Subway por conta dessa orientação nutricional que a gente está montando agora. Isso é legal, isso é bem legal. E aí, uma outra coisa que você falou aí, que eu só queria perguntar você falou que quando os Estados Unidos lançou, tinha 16 sabores, e aí foi, né, diminuindo para poder entender o que saía mais. Acredito eu que, assim, cada país, cada região tem o seu... Porque, assim, o que a gente consome é muito diferente dos Estados Unidos, é muito diferente de qualquer outro país. Existe uma liberdade regional para definir quais são os sabores? Existe. Esse é o ponto bem legal da Subway, porque ela é uma marca globalmente muito flexível, né? O nosso contrato de master franquia permite a gente criar muitos produtos localmente. Não tem aquela amarração de eu ter que aprovar com o global, explicar por quê. Então, isso permite muito... Porque isso atrapalha muito o fluxo, né? Atrapalha. Por exemplo, a gente tem hoje na linha um frango defumado com cream cheese, que pro americano é esquisito. Para nós é o sanduíche que mais... Jura? Exato. É o sub que mais vende. Então, para eles misturar com cream cheese, o frango, até eles testaram ali, mas não foi para frente no mercado. Mas hoje é o produto que mais vende. Então, essas liberdades que a gente tem carne seca também com cream cheese, que é algo que para eles também não faz muito sentido, mas a gente vende muito bem aqui, principalmente na região do Nordeste. Então, pelo Subway ser muito democrático, acho que hoje é a marca de fast food mais democrática que a gente tem no Brasil. Eu estou em 500 municípios, estou em municípios do interior, né, do Pará, por exemplo, em regiões bem distantes, hoje, onde não comporta os grandes concorrentes, em cidades com 50, 40 mil habitantes. Então eu preciso dessa regionalização, dessa flexibilização. Sim. Então a linha séries, ela vem muito dessa origem. Fala, olha, vocês têm hoje o guarda-chuva, o conceito, e vocês podem montar da forma como vocês quiserem. Tanto que essa linha que eu comentei com você de alto teor de proteína nasceu do guarda-chuva séries, que é essa receita exclusiva, mas com um propósito. E nem todos os países estão fazendo. Isso é uma exclusividade que a gente está fazendo aqui pro Brasil, que se der certo, provavelmente os outros países podem replicar, principalmente aqui na América Latina. O Brasil é um mercado muito bom de testar coisa, né? Assim, exato. Primeiro, é muita gente. E a gente, sei lá, acho que a gente tem um dom aí pra testar, ver o que funciona, o que não funciona. Acho que as pessoas se adaptam muito. Então, acho que é um mercado bom pra fazer esses testes, assim, né? De consumo. Exato. E o Brasil hoje, pra Subway, é o 4º maior país do mundo em número de lojas. Então, a gente é muito relevante para eles. Então, o maior é os Estados Unidos? O maior é os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem hoje em torno aí de 18 mil restaurantes. Isso é muito. Depois eu tenho o Canadá, também com uma operação grande. Depois vem a região ali da Inglaterra e Brasil. E depois Austrália. Esses são os 5 maiores países em termos de operação.
A gente está com mais de 1.500 restaurantes, a Austrália hoje tem 1.200, para você entender o tamanho da operação do Subway pelo mundo. Então, assim, o Brasil é um país muito importante e a gente tem um ritmo de crescimento e de abertura de novas lojas daqui para frente muito forte também. Então, acredita que logo, logo a gente encosta já na Inglaterra e quem sabe no Canadá em breve. Assim, chegar nos Estados Unidos é difícil, aí né? é mais complicado. Aí é um país complicado. Mas agora a gente já caminhando aqui para o final, a gente sempre gosta de falar do futuro, né? E aí, assim, eu queria entender, como você já falou um pouquinho aí da marca Fit e tal, mas quais são os principais desafios ou o principal desafio de marketing para consolidar, assim, a Subway, né, nesse processo aí? Acho que a recuperação judicial já foi vencida, mas assim, de trazer cada vez mais a visão de ser uma marca saudável, ser um fast food diferenciado, de trazer personalização. Legal. Agora a gente acabou de fazer um trabalho recente, Samuel, não é um reposicionamento, mas fortalecer o posicionamento da marca. Né? A gente vai muito para um pilar agora de autenticidade, do lado emocional do posicionamento, que é o que você monta da forma como você quer. E se no dia você quer ser mais fit, você tem as opções, mas no dia você não quer uma indulgência, você quer se permitir, você tem a nossa cookie. Isso é bom. Que é bem recomendada para os nossos consumidores, né? Eles comentam que é uma das melhores cookies que a gente tem no mercado. É bem gostosa mesmo, eu já comi. E aí você pode comer ela quente, fria, o chocolate é muito bom, enfim. Então, a autenticidade é o que a gente vai trabalhar como posicionamento de marca. A gente fez todos um estudo de arquétipo junto com a nossa agência, né? Que hoje é o MAP que está liderando a frente de marca. Então, acho que o principal desafio agora da marca é, de fato, fortalecer esse posicionamento. E a gente vai começar muito forte em 2026 com esse novo, não novo posicionamento, mas fortalecer esse posicionamento que a gente determinou. Então, assim, por mais sucesso que a linha séries, né, mais preparados, já mais definidos, vocês não têm uma ideia de acabar com o outro de personalizado. Não, né? não. E a parte da autenticidade é legal porque, assim, um dia você quer um sanduíche pronto. Sim. Você tá com pressa. Você não quer pensar. Você não quer pensar, você fala, eu gosto daquele. No outro dia, você quer montar. Então, ainda está dentro do guarda-chuva de autenticidade. Como um dia você quer um produto com muito teor de proteína, no outro dia você quer um vegetariano porque você não quer comer proteína. Então, por isso que a gente fala, a Subway é muito democrática nesse sentido, muito autêntica para te servir. Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem de desafio. O próximo é a digitalização da marca. Eu acho que por muito esse vai e vem, gestões passadas, a gente não conseguiu colocar totem, aplicativo. A gente está evoluindo. Inclusive, a gente já tem sistema de IA que vai ser aplicado em totem. Então, futuramente, a gente vai testar alguns modelos que você vai na frente do nosso totem, ele vai te reconhecer, vai te já oferecer o pedido anterior. Você pode recusar ou falar, não, legal, vou pegar o pedido Facilitando anterior. Facilitar ainda mais. Mas, de novo, pela autenticidade, você fala, não quero, você pode prosseguir e montar da forma como você quiser, ou pegar um séries, enfim. Então, tem essa parte. Esse no contexto da hiperpersonalização, isso é bem legal, né? Assim, reconhecer já. Exato. Nossos totens têm câmera de alta definição que a gente está implementando. Então, ele vai te reconhecer, você não precisa inserir dados nenhum ali no sistema, e ele vai te oferecer o último produto para te facilitar a compra, para você falar, realmente é o que eu gosto. Tem muito consumidor que monta exatamente o mesmo sanduíche há anos, tá? Então ele vai lá, seleciona, segue pro carrinho. Eu sou desse. Eu achei muito legal. Assim, hoje a gente falou mais sobre marketing, reposicionamento de mercado, estratégias de marketing, mas depois eu quero gravar um outro pra gente falar mais dessa parte de tecnologia, porque eu acho bem legal. Assim, tanto essa parte de IA que você trouxe, porque eu acho que é muito interessante, quanto a parte de dados também, que você falou dos totens e tal, porque eu acho que é outro assunto que o pessoal aqui, os nossos ouvintes, se interessam bastante. Inclusive, dentro da minha cadeira lá na Subway, eu sou responsável por parte de tecnologia da marca também. Então já temos aqui o convidado. Acho que hoje faz parte do marketing. Que legal. É bem legal. Assim, isso o pessoal se interessa bastante, por isso eu acho bem interessante. E agora, pra gente fechar, eu queria que você indicasse alguma coisa, um livro, artigo, podcast, qualquer coisa que você tiver aí de cabeça. Bom, aproveitando que a gente tá falando de IA, eu tô lendo um livro, acho que ficou bem famoso, foi best-seller, chama Quantum Marketing. Ele fala um pouco da migração do marketing, como ele era, que eu brinco que era offline na época, né? E hoje tem a questão da hiperpersonalização, uso de IA, customização. Então, acho que é um livro assim, introdutório, mas vale muito a pena ler para entender, principalmente quem está começando no marketing, para onde o marketing está caminhando e como a tecnologia vai ser super importante, né? Então, hoje, quem vislumbra
pôr o pé dentro do marketing, recomendo também gostar de tecnologia, se aprofundar em IA, porque esse é um futuro hoje próximo. em dia, marketing e tecnologia Exato. é quase que a mesma coisa. Convivem, exatamente. Então, Rodrigo, muito obrigado pela participação. Eu acho bem legal quando a gente fala um pouco sobre marketing aqui, porque, igual eu acabei de falar, marketing é tecnologia, marketing é reposicionamento da marca no mercado. Então, eu acho que hoje isso é um desafio para qualquer empresa. Então, muito obrigado aí pela participação. Obrigado, eu que agradeço, Samuel. Obrigado. E estou saindo daqui, vou ali comer um cream cheese com frango defumado. Ótimo. Porque tá me dando fome. Para quem escutou a gente até aqui, avalia na plataforma de streaming preferida, dá para deixar o comentário tanto no Instagram quanto no Spotify. E a gente tem sempre o nosso perfil no LinkedIn e a nossa newsletter mensal. Muito obrigado e até o próximo episódio.